A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5. O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 1. Pastor e bispo da vossa alma. Domingo. Suportar aflições por causa do Senhor. Ler com oração. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nós, cristãos, precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. Apesar de nunca ter pecado, ele era ultrajado e maltratado, mas não revidava nem ameaçava ninguém. Antes, confiava tudo a Deus que julga retamente. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 23. Devemos seguir seus passos, pois em nós está a mesma vida que o fez suportar tamanho sofrimento sem retaliações. Isaías capítulo 53, versículos 7 a 10. A Bíblia nos ensina a não retribuir mal por mal, mas a sempre nos esforçar por fazer o bem. Romanos capítulo 12, versículo 17 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. O irmão Dong Yulan nunca revidava os ultrajes e calúnias, porque não usava as armas das trevas. Nós, da mesma forma, não precisamos retalhar, pois confiamos no Senhor, que tudo vê e julga retamente. No final de sua vida, já perto do tempo de ser martirizado, o apóstolo Paulo disse que todos os da Ásia o haviam abandonado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele havia cuidado destes durante muito tempo, às vezes até com lágrimas nos olhos. Atos, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 20, versículo 31. Ainda assim, Paulo sabia que havia cumprido com seu dever. Essa também deve ser nossa atitude e sentimento. Independentemente de como os irmãos nos tratam, se bem ou mal, devemos fazer nossa parte, sendo fiéis e confiando totalmente no Senhor, que julga retamente. Ele é quem nos dará a coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Pedro, em sua primeira epístola, ao registrar sobre os sofrimentos de Cristo, menciona que ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Capítulo 2, versículo 24. Em Deuteronômio está escrito que quem é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Capítulo 21, versículo 23. Cristo se fez maldição para que pudéssemos receber a bênção, o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Graças a Deus, Jesus assumiu a forma de um servo, disposto a entregar sua vida por cada um de nós. Antes de ser salvos, vivíamos como ovelhas desgarradas, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Deus criou o homem para que este recebesse sua vida e por ela fosse governado. Por isso ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, para o homem comer de seu fruto e receber a vida de Deus. Sabemos, entretanto, que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso fez com que o pecado entrasse nele e, com o pecado, a morte. A partir daí, a vida do homem tornou-se enfado, canseira e pura vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 a 3. Ao governar o homem por sua vida, Deus lhe satisfaria as três partes: corpo, alma e espírito. Dessas três, a mais difícil de satisfazer é nossa alma. O Senhor Jesus disse que as multidões,
com as quais ele se deparava quando pregava o Evangelho estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Todas as coisas existentes no mundo não podem satisfazer plenamente o homem, mas apenas o iludir. Por meio do mundo, Satanás consegue enredar o homem na ciranda das ilusões terrenas, como dinheiro, poder, conforto, prazeres da carne e da alma. No entanto, este mundo não é capaz de apacentar a alma do homem. Por isso, há tantas doenças da alma. Não são apenas as situações negativas que afetam o homem, mas também questões legítimas, como a luta pela sobrevivência, o que lhe provoca grande ansiedade. Há muita pressão psicológica para alcançar sucesso e prosperidade, o que representa mais um sofrimento para a nossa alma. Quem tem família não pensa só em si, mas em cuidar das necessidades do cônjuge e dos filhos. Isso gera uma responsabilidade, um fardo tão pesado que faz o homem sucumbir neste mundo de incerteza, insegurança, angústia e ansiedade. Por isso, a melhor descrição para a humanidade é a que o Senhor Jesus deu: aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor. Mas graças a Deus, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Nossa alma agora tem um pastor e bispo. Ele, de fato, sabe cuidar de nossa alma. A vida humana é como erva, e sua glória, prosperidade e tudo o que pode alcançar é como a flor da erva. Quando a erva morre, sua flor cai. Quando a vida humana acaba, tudo o que ela conquistou termina. Nada levamos deste mundo. Tudo é muito efêmero, muito temporal. Vivamos pelo que realmente é permanente, a palavra de Deus. Somente ela pode satisfazer plenamente a alma humana. Mateus capítulo 4, versículo 4. Porque é eterna como nossa alma e nos sacia totalmente. A palavra profética, que é a palavra de todos os dias, pode satisfazer nossa alma. Se não investirmos nosso tempo ouvindo, anotando, transcrevendo a palavra e imergindo nela, continuaremos a viver num ciclo de ansiedade, angústia, incerteza, insegurança e depressão, que são os males causados por uma alma insatisfeita. Façamos a palavra circular entre nós. Ela, assim, encherá nossa alma de vida e satisfação. Saiamos com os irmãos para pregar o Evangelho, para fazer o bem e ver. Isso nos resgatará de qualquer depressão, angústia ou ansiedade, pois nossa alma será apacentada pelo Supremo Pastor. Não fiquemos preocupados com o que comeremos ou com o que nos vestiremos. O Senhor cuidará de tudo. Nada faltará a você e à sua família. Apenas creia e deixe a palavra fazer a obra de Deus. Lembre-se da promessa do Senhor: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B. Louvado seja o Senhor! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.